Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo novamente o secretário de Desenvolvimento Humano e Social de Campos, Rodrigo Carvalho, a quem desde já agradeço pela participação. Olá, Arnaldo, olá todos os nossos amigos ouvintes, telespectadores. Prazer muito grande estar aqui hoje. Eu lembro que aqui foi o meu último programa antes da descompatibilização, da gente sair para ser candidato. E aí que a gente pôde falar um pouco o que a gente vinha fazendo. E aí ali naquele cenário de incerteza da gente ser candidato ou não, aí eu fui para a campanha e a gente guarda muito carinho o TV Manchete aqui que a gente conseguiu aqui falar no nosso último programa. Então, Rodrigo, por falar nessa experiência, como você sai dessa experiência de campanha, de estar sempre nas ruas, das urnas, enfim, qual o balanço que você faz desse período? Eu costumo falar, a gente é um soldado. Eu lembro que eu vim aqui quando você me perguntou, Rodrigo, você é candidato? E eu falei, hoje não, mas a gente é o soldado do prefeito. Quando o prefeito determina aquela missão para a gente vai lá e a gente cumpre. Eu digo que hoje eu sou um cara muito mais maduro, acho que eu conheço muito melhor. Não, olha que eu já andava muito, eu era um secretário muito de rua, de andar nas enchentes, nas questões da secretaria. Mas é indubitável você, nesse período, você andar e você ver os problemas. É muito bom você saber a real necessidade também na ponta. E aí eu digo a você, por exemplo, eu fiz, nas minhas andanças, teve uma localidade que eu andei, foi lá em Pernambuco, lá depois de Uraí. E aí, você sobe, lá tinha um assentamento que eu conheci na campanha. E aí é natural, quando a gente retornou, por exemplo, nós tivemos social mais perto. Na minha cabeça, nossa, aquela região de Pernambuco estava precisando de muita atenção nossa. Aí nós temos social mais perto lá. Então, querendo ou não, você começa a conhecer mais regiões afastadas, você começa a ter um outro olhar. Que aí você tem um olhar social ainda mais apurado. Então, hoje eu digo a você que eu já era muito de rua, então agora eu acho que eu sou mais rua ainda. Então, assim, a gente sai muito mais maduro, foi uma eleição muito atípica, uma eleição muito difícil. Você vê, a votação que eu tive na última eleição, se eu não me engano, 4 vereadores foram eleitos. E essa eleição, o que entrou por último, praticamente foi quase 3 mil votos. Então, foi uma eleição muito atípica. Mas eu acho que eu aprendi muito, assim. A nossa secretaria, que foi assistência, tiveram 7 candidatos. Aí você somando a votação dos 7, tiveram 7.300 votos. Então, assim, é uma votação alta para uma secretaria, digamos assim, para elemento integrante de uma secretaria. Foi eu, Grácia, a professora Amélia, Manuele de Totinho, Daniele de Edilson. A gente teve Josiane Morumbi, Rosilane do Renê, são 7 candidatos do mesmo local ali, do mesmo território, que é o território ali assistencial. Então, mas eu fiquei muito feliz, assim, acho que hoje tem um outro Rodrigo, claro, um humano, mas um Rodrigo que consegue olhar para os problemas sobre uma outra ótica. E também uma nominata pesada, Ali foi, o pessoal falou que era o grupo da morte. Era Brasil, Inglaterra, Argentina, Alemanha. O prefeito fez uma nominata muito, assim, muito competente, mas sim, muito pesada. Você tinha ali, se não me engano, 6 secretários, 5 vereadores, subsecretários, muitos subsecretários. Então, assim, era um partido, não é à toa, que fez 7 cadeiras. Foi o partido que fez mais cadeiras, porque era um partido muito forte, assim. Acho que o último colocado, se não me engano, foi 3.500 votos, se não me engano. Então, é pesado. Mas é o que eu falo, foi uma experiência muito única. Você fala assim, Rodrigo, você quer ser de novo? Eu falaria, sou soldado do prefeito. Hoje não, eu te falo a mesma coisa que eu falei. Mas se for um desejo pessoal, não. Não, mas é missão. A gente aí tem 4 anos pela frente, 4 anos de um mandato do prefeito Vladimir, como a gente falou. Quando o prefeito se elege com a tamanha aprovação, não é uma vitória única dele, é uma vitória de um governo, dos integrantes do governo. Então, assim, eu fico muito feliz que a bandeira social foi uma das bandeiras que ele também utilizou muito na campanha dele. Então, assim, a gente fica feliz de ter o nosso dedinho lá nessa vitória do prefeito. Mas é difícil ser candidato. Eu falo assim, todo mundo tem que passar por essa experiência uma vez na vida. Quando fecha a urna ali 5h30, aí você tá ali no quarto, aí você vai para casa, meu Deus, e agora? É difícil, é uma experiência muito única. Eu falo que você apoiar, a minha vida toda eu sempre apoiei. Então, você apoiar é uma coisa. Agora, você ser o candidato é difícil.
Rodrigo, vamos falar então sobre o seu retorno à Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Durante o período da campanha, ali na reta final da campanha, eu recebi aqui quase todos os candidatos a prefeito da cidade, de oposição. O prefeito Vladimir chegou a confirmar, mas não veio, enfim. E eles batiam muito na tecla de aproveitar a mão de obra, de inserir essas pessoas que estão nos programas sociais para que elas tenham uma porta de saída e que elas possam ter uma qualificação profissional. Qual é a sua visão hoje do que a sua pasta oferece nesse sentido que a oposição tanto bateu na campanha e o que esperar na eventual continuidade sua no novo mandato do Vladimir? Assim, o que eu costumo falar, assim, o Brasil, assim, é muito polarizado, assim, e Campos é diferente. Você tem muito aquela polarização do que, olha, para que você está dando peixe? Você só ensina, você dá o peixe, você não ensina a pescar. Aí a pessoa fica refém de você para a vida toda. E eu sou assim, vim de uma região muito humilde, estudei em escolas públicas, então eu costumo falar o seguinte: é necessário, sim, você dar o peixe e também é possível ensinar a pescar. Na nossa gestão, eu abri um centro de convivência ali do lado, próximo ao HGG, na cidade José Carlos Pereira Pinto. E ali hoje quem coordena ali é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o Marcelo Mérida. E aí na semana retrasada, se eu não me engano, nós tivemos quase 300 formandos. 105, não, foram 180 mais ou menos formandos. Foram curso de cabeleireiro, curso de design de sobrancelha, curso de manicure. E aí, nesses cursos, eu pedi ao Marcelo para fazer um filtro com o meu público social. Dos formandos, 62% deles recebiam algum tipo de benefício social. Seja cartão Goitacá, seja Bolsa Família, seja BPC, recebia algum tipo de benefício. E aí, quando eu cruzei, eu fiquei muito feliz. Falei, poxa, Marcelo, a cada 10 formandos seus, 6 são beneficiários de algum benefício social. Então, isso faz com que... quer dizer que eles vão sair? Não sei, mas a gente está dando oportunidade. E aí o Marcelo falou, poxa, isso é muito bom. Para continuidade da gestão, ele falou, estou pretendendo estender isso. Estender para ali perto do Eldorado. E aí eu falei, eu também vou ter os meus paralelos também. A secretaria nossa também está pensando nisso. Um público exclusivo do Cade Único e do Bolsa Família. O que é isso, Rodrigo? Por exemplo, eu pegar essas pessoas e aí a gente já tem esse público que quer sair, quer fazer as atividades e a gente poder incluir eles em programas no sentido de qualificação. E aí, isso daí eu tenho através do departamento de programas. Hoje, por exemplo, eu tive semana passada na cozinha comunitária lá na Praça Céu, uma praça da cultura que ela existe ali no Dourado. E ali eu consegui fazer capacitação em uma parceria com a Ferroporte. Eu capacitei mulheres para poderem estar aprendendo gastronomia. Então, assim, eu acho que, na verdade, o futuro dos programas sociais nunca, assim, é utopia você achar que você vai conseguir acabar com o programa social. Nem é. Sempre você vai ter a necessidade, sempre você vai ter demanda. Desde que o mundo é mundo, há programas sociais desde sempre. Só que aí, hoje, a gente também pensa que é possível, sim, fazer os dois. E aí, tanto que a gente fez, e a gente pretende até ampliar isso. A gente ampliar daquela forma. É o que eu falo, através de qualificação específica para esse público. E aí, como que você vai fazer, Rodrigo? Você olhar naquilo que eles são melhores. Eu vou te dar um exemplo. Lá em Santo Eduardo, lá eu tenho um CRAS. Dentro do meu CRAS, um CRAS provisório, dentro do nosso CRAS lá em Santo Eduardo, o Desenvolvimento Econômico abriu um curso lá de material de tabua, que é um material que é utilizado no Santo Eduardo. E lá já é um artesanato. E aí, o que eu falei com a minha equipe? Próxima meta nossa. Visitar lá a Farinha Rosa, que é uma empresa conhecida lá. Qual mão de obra que eles precisam? Aí você vai, por exemplo, ali em Baixa Grande, visitar ali nas cerâmicas, qual a mão de obra que precisa? Então, assim, eu acho que é qualificar as pessoas de acordo com a localidade, com a especificidade da região e você proporcionalizar uma chance de saída. Eu acho que é isso. Quer dizer que eles vão acolher? Não. Quer dizer que a gente vai proporcionar. Se eles quiserem e tiverem interesse, abrir portas. Eu acho que essa é a função nossa enquanto poder público. Não excluir, não tirar do benefício, mas você proporcionar que, paralelamente, ele tem os dois.
A gente vem conseguindo isso, só que a gente pode avançar mais ainda. Essa é a ideia. Nossa ideia é essa. Por exemplo, a gente chegou na meta aí de 20 mil cartões Goitacá. Ano que vem, possivelmente, a gente vai ter expansão do cartão, porque a gente tem ainda vulnerabilidade. Mas, paralelamente, a gente trabalhar com os serviços de qualificação. Isso junto com o trabalho e renda naquilo que tem porta de saída. Porque não adianta, como eu falei, não adianta você fazer uma coisa muito rebuscada que naquela região não vai ter saída. Não adianta, por exemplo, eu fazer um curso de padaria se naquela região não tem necessidade de padeiro. Entendeu? Eu acho que é você ter exatamente o que a região pede. Por isso que eu já pedi para a minha equipe, que é a diretora do programa, fazer isso. Olhar as localidades, fazer um mapa e a gente fazer cursos livres paralelos e provisórios. Coisa rápida, 3 meses. Entrou na localidade, pum, fez o curso. Qualificou, mão de obra, vai para outra região, vai para outra região. E ali a gente vai conseguindo mapear a cidade toda. Acho que esse é o ponto de saída. Eu recebi aqui recentemente também o secretário estadual de Habitação, o Bruno Dauaire, porque tem um tempo que a nossa região aqui como um todo não tem um programa habitacional muito forte, muito robusto. Qual o quadro de campo? Ele até falou que tem alguns projetos. Sim. Ele citou aqui, alguns, não estou me recordando agora, mas ele citou alguns projetos para Campos, citou São João da Barra também. Qual o quadro hoje da política habitacional de Campos? Qual o déficit habitacional da cidade? E como fazer para atenuar pelo menos isso? Hoje a gente tem aí, o Bruno, o deputado Bruno Dauaire, que é o secretário de Habitação, a gente pensou num programa que ele tem lá. Já fez até um pedido a ele. Ele falou, Rodrigo, acho que ano que vem a gente consegue encaminhar para cá alguma coisa, que é a questão do Casa da Gente. Casa da Gente é um programa estadual que ele faz a construção de casas. Paralelo a isso, a gente viveu assim uma questão que o prefeito conseguiu resolver aí, acho que, se não me engano, foi ali por volta de agosto, se não me engano, lá com a Caixa Econômica, que é um problema que todo mundo é público, é o Novo Horizonte, que é aquele conjunto de habitação da Caixa, que foi invadido ali, acho que foi em 2022, se não me engano, abril de 2022, algo assim, e vem se arrastando. Tem uma liminar do STF que impede a desocupação, a desapropriação. E aí a Caixa, esse ano, em agosto desse ano, com o prefeito Vladimir, ela vai conceder o título de posse para essas famílias que hoje ocupam lá, e paralelamente vai haver uma construção do Minha Casa Minha Vida para as famílias que foram sorteadas, que foram contempladas, mas que não estão na casa porque essas outras ocuparam. Então a Caixa, assim, muito sensível, o governo federal de forma muito sensível entendeu que essas pessoas que estão lá ocupando agora, elas não podem ficar sem casa, porque elas estão morando ali, é a única casa delas. E, paralelamente, também quem foi sorteado também não pode ficar sem casa, porque eles também não tinham casa. Eles hoje não estão morando, uns moram de favor, outros moram de aluguel, mas não tem lugar para ficar. Isso é um retrato do Novo Horizonte. Então, assim, até para quem está vendo, ficar tranquilo que tanto quem está morando vai ser contemplado, como quem foi sorteado lá atrás também vai ser contemplado. Isso aí foi uma cerimônia que teve, que a Caixa já garantiu isso à Prefeitura de Campos, essa concessão. Paralelamente a essa parceria com o governo estadual, que é o Minha Casa Minha Gente, Casa da Gente, e é difícil você falar sobre uma construção municipal, porque o último programa habitacional nosso foi na época com a prefeita Rosinha, que foi o Morar Feliz, que foi quanto tempo? Mas era uma situação econômica diferente, que o município tinha possibilidade. Se eu não me engano, foram construídos quase 10 mil casas populares. Então, assim, a gente conseguiu atingir um público muito, muito grande. Hoje, o que a gente faz é através da secretaria. Hoje, a secretaria tem aproximadamente 400 famílias no aluguel social, que a gente mantém elas. A princípio, são 6 meses, mas fica prorrogando até que a família arrume uma habitação, ou seja contemplada com alguma casa, ou construa. Porque você pensar hoje, financeiramente, orçamentariamente, em um programa de habitação municipal é muito difícil, muito custoso. E aí o prefeito ele tem como as prioridades que ele tem são as parcerias, como ele conseguiu isso com Minha Casa Minha Vida, com o governo federal, como o deputado Bruno, que vai trazer o Casa da Gente por aqui para Campos, que é da habitação. Então, assim, acho que hoje o caminho natural na habitação são parcerias. Acho que hoje o município de Campos ele não consegue tocar um programa habitacional sozinho, orçamentariamente falando. O ano que vem, se eu não me engano, os 6 primeiros meses, a expectativa é de um arroxo muito grande na questão da transferência dos royalties.
a expectativa é que a arrecadação diminua muito. Então, assim, o prefeito vem conversando com os secretários, vem com a gente falando, olha, se prepare que os 6 primeiros meses vai ser de muito arroxo, porque a expectativa é que a arrecadação diminua muito. E essa diminuição que não impacta nos trabalhos, nas criações. E a prioridade absoluta do prefeito sempre vai ser o pagamento do funcionalismo público. Isso aí é uma coisa que você não pode. E, paralelamente, os serviços públicos. Então, quando você não pode sonhar com, digamos assim, com aquilo muito grande se você não faz nenhum arroz e feijão. Então, acho que em tempo de orçamento curto, o que deve acontecer nos 6 primeiros meses ali, a gente tem que se preparar ali para o arroz e feijão. Acho que é isso, você não deixar faltar o básico para quem precisa. Acho que um dos méritos nossos na gestão do prefeito Vladimir Garotin foi conseguir fazer o básico bem para que a gente pudesse criar coisas. Quando eu assumi a assistência, em 2021, a gente ali não tinha um programas sociais, a gente não tinha um cartão Goitacá, que é um programa de transferência de renda, que a gente hoje tem 20 mil famílias que ganham R$200 todo dia primeiro no supermercado. Nós não tínhamos o Mãe Coruja, que é o auxílio maternidade para aquelas mães que saem da maternidade precisando de vaquinha, de ajuda de igreja. Nós não tínhamos o casamento comunitário, que é um evento para aquelas famílias que casam. Então, assim, isso nos proporcionou, esse feijão com arroz, digamos assim, no social para quem precisa, proporcionou para o prefeito ter fôlego para poder criar outras coisas, como Bairro Legal, como outros programas que atingiram a massa. Porque quando você não consegue nem o mínimo, que aí foi o que aconteceu no governo Rafael, você não tinha ali programa social, atraso do funcionalismo público. Então, isso aí faz com que, politicamente, o prefeito fique engessado para qualquer coisa. Você não tem fôlego político para criar nada. Já quando você consegue fazer o básico bem, você tem fôlego para criar mais coisas. Acho que é um dos méritos dele. Em relação ao programa de transferência de renda, né, você citou o valor de R$200 e que foi outro ponto também muito batido durante a campanha por quase todos os candidatos de oposição. Todos falavam em manter, mas ampliar, mudar esse valor. Pegava até como exemplo aqui São João, que paga mais de R$600 no programa de transferência de renda, enfim. Tem condições de ampliar valor? Assim, o que eu acho, assim, não é minha função, assim, não, eu sempre faço uma política, digamos assim, uma política social, do diálogo, do entendimento, mas, assim, quem lida com o dia a dia, eu posso falar com um lugar de fala, porque eu lidei com isso 4 anos. Eu não vou falar que é humanamente ou orçamentariamente impossível, mas se você tem uma demanda, que ainda você tem famílias em vulnerabilidade social, nós temos famílias que estão ainda na extrema pobreza e que precisam do auxílio do poder público, a ideia é você aumentar quantitativamente as pessoas e não financeiramente. Claro que se você conseguir os dois, ótimo, é um sonho. Mas, como o prefeito Vladimir Garotinho fala, orçamento público, você não tem dinheiro para fazer tudo. Você tem que ter prioridades. E aí acho que o prefeito tem priorizado saúde, assistência e obra. Isso aí é um tripé da educação, tanto que a nota do IDEB foi alta. Mas, paralelamente, se você não priorizar o social no sentido de você conceder os benefícios, você vai ter uma população com fome. E aí o que eu digo a você? Eu ouvi muitas propostas, vou aumentar para 600, teve um candidato que falou que ia aumentar para R$1.000. Assim, eu acho um pouco de ufanismo, um pouco de utopia. Assim, porque se você entrar na assistência, você fala assim, meu irmão, eu preciso ampliar o que tem. E ampliar o que tem quantitativamente. Meu irmão, eu preciso chegar em 30 mil cartões Goitacá, 35, 40, para poder chegar nas famílias que precisam. Porque se você... A conta é fácil. Se você pega o benefício que hoje é 200, se você aumenta para 400, você vai atingir a metade do que você alcançaria com 200. O seu orçamento público. Não tem mágica. Se você manter os 200, você tem a oportunidade de ampliar o dobro do que você ampliaria se você dobrasse o valor. É orçamento. O orçamento está ali. Então... eu respeito a opinião, eu vi algumas entrevistas, mas eu falei, cara, não é o lugar de fala. O lugar de fala é ampliar a quantidade, e aí quando você chegar, aí eu defendo, óbvio que vai chegar um momento que se o dinheiro ficar de uma forma muito desvalorizada, é claro, você aumentar para poder equilibrar, o que a gente chama de atualização orçamentária, atualização monetária, mas acho que hoje não é o momento de você aumentar ainda a quantidade. Hoje eu acho que é aumentar o quantitativo de pessoas atingidas. Pessoas, se você conseguir chegar, por exemplo, se hoje você atendeu 20, cara, talvez no final do ano que vem aumentar o valor. Talvez sim, mediante o orçamento. Mas eu acho que
nesse primeiro momento, é chegar em mais famílias. Porque hoje, a gente andando na campanha, eu vi isso. E muitas famílias que precisam ainda do cartão Goitacá, que precisa que chegue lá. E aí, se você for em determinados locais, não tem ainda o cartão Goitacá, não conseguiu chegar lá. Porque ainda você tem famílias aqui, por exemplo, tem famílias aqui que chegaram aqui que tem 5, 6 filhos. E aí, um dos requisitos do cartão Goitacá de prioridade é a família extensa, número de pessoas per capita, número de pessoas no grupo familiar. E aí você vai ter, às vezes, por exemplo, 6 filhos, uma família. E na outra tem 4. E aí a gente não conseguiu chegar nessa família de 4. Mas não quer dizer que ela não precisa. Ela apenas não conseguiu chegar porque ela tem menos filhos do que a outra que tem 6. Então, eu acho que a nossa meta agora, eu acho, do prefeito Vladimir, nessa nova gestão, pelo menos nesse primeiro ano de mandato dele, eu acho que aumentar, se a gente podendo aumentar, é aumentar a quantidade. E não acho o valor ainda. Acho que o valor, sim, precisa aumentar o valor, concordo, mas acho que agora é aumentar a quantidade, chegar em mais pessoas. Acho que tem muitas pessoas ainda que precisam ser beneficiárias do cartão Goitacá. Chegar em 25 mil, acho que é isso. A gente está num período ainda de lembrar muito da campanha, porque a eleição foi agora, né? Então, assuntos que foram temas da campanha acabam voltando a todo momento. E um desses assuntos acaba recaindo também na sua secretaria, que é a questão da assistência à população em situação de rua. Uhum. Né? Muitos candidatos falaram aqui, em todas as plataformas que eles passaram, apresentando suas propostas, em relação a acabar com a população no centro de Campos, que isso tem que ser uma prioridade, sim, porque isso acaba atrapalhando o centro por diversas maneiras, tendo impacto econômico, sim, e também social. Qual é o cenário hoje da população em situação de rua em Campos e quais são as políticas que podem avançar daqui para frente? A população de rua não vou falar nenhum problema, mas não é uma questão só de Campos. Se você descer hoje, você vai pegar hoje aqui na rodoviária 1001, você vai descer na rodoviária Novo Rio. Quando você abre e sai do Novo Rio, parece que é um outro lugar. Porque dentro do Novo Rio você está ali, dentro da rodoviária, não tem população em situação de rua. Quando você abre aquela porta ali, população de rua em todo canto. Então não é um problema de Campos. Então, na verdade, a população de rua, você tem que fazer um equilíbrio. Porque, na verdade, eu costumo falar que é um binômio. Um binômio de que forma? Claro, e aí eu não sou... Agora eu falo muito até com mais propriedade. Se trata de uma questão política, óbvio que aí você vai ver nas redes sociais, muitas páginas exploram a questão da população em situação de rua, a questão das pessoas dormindo na rua. E aí você tem que fazer um binômio, questões políticas e questões técnicas. O que é técnica? As pessoas às vezes querem que a gente chegue ali aqui na praça, aqui, por exemplo, e aí às vezes eu recebo no meu WhatsApp, Rodrigo, tem aqui uma população de situação de rua, vem cá. Aí eu peço para a nossa equipe do Centropop ir lá, a equipe vai lá, dialoga, conversa, faz essa questão toda. Só que aí a população não quer ir, ela não quer sair dali. E aí eu também não posso chegar aí... Quando você fala assim, olha, vamos tirar todo mundo, vamos varrer, vamos pegar aqui uma mangueira, vamos molhar tudo, vamos tirar... Porque já falaram comigo, Rodrigo, joga a mangueira em cima deles que eles saem todos. Isso aí, assim, se eu puder pulverizar isso, no mesmo dia, o Ministério Público está entrando com uma ação contra a gente, de maus tratos, porque, na verdade, existe a questão dos direitos humanos, existe a questão da higienização, eu não posso fazer a higienização, eu não posso chegar ali, pegar um carro do Centropop, eu posso convidar, é o que a gente faz. O que a gente tenta fazer diariamente, hoje, inclusive, eu estava reunindo com a minha equipe, diariamente, conversar, tentar fazer com que eles entendam que o abrigo tem condições melhores para eles poderem estar do que na rua. Mas eu não posso chegar para eles e falar, olha, estou obrigando a você entrar dentro do meu abrigo, é uma ordem, senão eu vou jogar água fria em você, porque é ruim. Rodrigo, tem saída. A saída hoje, aí eu digo a você que não é uma saída só de Campos, é uma saída de todas as capitais, todos os municípios, é a abordagem social. E a abordagem social como? Contínua. Aí hoje eu tive uma reunião junto com o CAPS, porque muitos desses casos de população da rua, eles conversam com o CAPS. Por quê? É álcool e drogas. Muitos deles são viciados em álcool e drogas. E aí, às vezes, não conseguem ficar no nosso abrigo porque, paralelamente, eles estão viciados. Então, é um trabalho em conjunto da Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência, com o consultório na rua, com o equipamento da saúde, que também atende a população de rua. O político, o candidato que fala assim, olha, eu vou chegar na Praça Salvador e não vai ter população de rua mais. Ele está mentindo. Ele está mentindo para as pessoas.
Porque você não pode fazer isso. Eu não posso chegar ali na população de rua ali, botar um carro, enfiar todo mundo dentro do carro e tirar. Eu não posso. Se eu fizer isso, que eu falei, se eu fizer isso no dia seguinte, a promotoria de tutela coletiva está entrando numa ação civil pública contra mim, contra o prefeito, porque não pode. O que a gente pode fazer? Abordagens sociais, diárias. Convencer, fazer com que eles entendam que aqui é melhor. É sazonal. Tem época que você vai andar na Praça Salvador, cara, não tem quase ninguém. Tem quase ninguém, vocês vão ver. Tem época que você vai passando no correio, tá lotado. Foi quando? Na eleição. Eu fiz uma caminhada na Praça Salvador, aí eu até falei com a minha equipe que estava na campanha, eu falei, caraca, olha só nesse momento, cara, não tem ninguém na Praça Salvador. E não tinha ninguém mesmo ali nos correios, tinha ninguém dormindo, nada. Era finalzinho de tarde, 5h30. Não tinha ninguém. Só que aí se você pegar um determinado momento, tá cheio. E aí é sazonal. Hora tem, hora não tem. E aí cabe às equipes estar fazendo abordagem. Eu costumo lembrar que quando eu assumi, ali na Beira Valão com Formosa, ali em frente, ali antigamente tinha uma funerária, ali tinha um público que era fixo ali. Botava uma rede, ficava assando pombo, era fixo ali. E eu consegui, através de abordagens contínuas, a gente conseguiu convencer eles a não ficarem na rua e virem para o abrigo. Aí, na época, eu lembro até que o Eucarístico, que é a escola ali do lado, nos agradeceu, falou, olha, a gente tinha muito medo com as crianças, porque as pessoas têm um receio da população de rua. E aí, é um binômio, que eu falei, político, a pressão política para tirar a população de rua, e aí é uma pressão política não do prefeito Vladimir, mas uma pressão da população. Tem que tirar, tem que esconder. Eu entendo a pressão política, e eu tenho viés técnico. Então, minha função como secretário é eu fazer uma conjunção entre a pressão política, de querer ver a rua limpa, sem população de rua nenhuma, e a questão técnica, de saber o que eu posso fazer e o que eu não posso. Então, o que a gente faz, o prefeito Vladimir faz, são abordagens sociais. Às vezes a gente faz mutirões, aí são aquelas mutirões que o prefeito Vladimir vai junto, a primeira-dama Tassiana vai junto, e a gente vai fazer aquela abordagem junto para tentar sensibilizar as pessoas. Rodrigo, resolve. Rodrigo, mas depois eles saem. É o que eu falo. É um eterno continuidade de tentativas. Porque, de fato, a gente oferece o CAPS-AD, oferece o atendimento, oferece o tratamento. Hoje, um abrigo nosso tem café da manhã, lanche depois do café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e o de dormir. Tem 6 refeições diárias, um abrigo nosso. Você não vai ter isso nem na sua casa, às vezes. Mas a gente oferta isso. Só que, às vezes, isso não é o suficiente. Às vezes, ele prefere estar na rua, porque na rua ele vai ter a droga, ele vai ter a bebida. E aí, cabe a gente não afastar ele. O que a gente faz? Olha, entendo que a abstinência acontece, ele usa droga. Quando ele está melhor, vamos tentar reacolher ele de novo. E um eterno reacolhe, a gente tenta fazer o tratamento, mas não é uma coisa que eu vou falar com você assim, eu estaria mentindo, e qualquer político estaria mentindo se falar assim, olha, eu vou acabar com a população em situação de rua. Porque não é um problema de Campos, é um problema, acho que não é nem Brasil, acho que é um problema mundial. Você tem determinados bairros nos Estados Unidos que você vê que tem pessoas que moram na rua. Você tem aquele filme até que é muito famoso, A Procura da Felicidade, com Will Smith. Ele dormia na estação de trem, à noite ele procurava o albergue com o filho, e aí durante o dia ele procurando emprego, e à noite teve um dia que ele dormiu numa estação de trem à noite com o filho dentro do banheiro. Então, assim, não é um problema de Campos, é um problema do Brasil todo. Cabe a gente, tecnicamente, tentar resolver. Como resolver? Como eu falei, abordagem social e fazendo com que as pessoas se conscientizem disso. É difícil, Rodrigo? É difícil. A rua é muito convidativa. A rua, às vezes, tem coisas que a gente não vai poder ofertar, e nem deve. Eu não vou poder ofertar um cigarro de maconha. Eu não vou poder ofertar uma droga ilícita. Eu não vou poder ofertar álcool. A rua pode. Então, é a nossa briga. Mas aí, é o que eu falo. É técnica e carinho. Eu falo para nossas equipes sempre isso. Olhar a pessoa com o olhar como se fosse um familiar seu. Você abriria a porta e botaria para fora o familiar seu? Não. Você tentaria salvar ele até o último segundo. Eu acho que essa é a nossa função. Tentar salvar essa população de rua até o último segundo. Rodrigo, a gente tem muito assunto para falar ainda, mas já estamos estourando o nosso tempo. Eu vou fazer uma pergunta genérica, que aí dá tempo de você falar bastante sobre a sua atuação ainda. Qual o balanço que você faz dessa passagem neste período e o que você projeta caso, e eu acho muito provável, você continue à frente da pasta na nova gestão Vladimir Garotinho? Quais são as principais metas para o próximo ano e um balanço do que foi feito até agora?
Como eu falo, não falo do passado, eu costumo falar assim, como eu peguei a secretaria, assim, como o prefeito fala, nós reestruturamos a rede socioassistencial. Campos não tinha mais programa social. Nós conseguimos retomar os programas sociais, conseguimos fazer com que as pessoas voltassem a ter comida na mesa. Há muito que ser feito? Há muito que ser feito. Há muito que ser atendido, há muito que ser ajudado. Mas o balanço que eu faço é de muito orgulho do trabalho que a gente fez. Eu costumo falar nas minhas caminhadas que eu fazia essa campanha, cara, vinham pessoas que vinham me abraçar, fazer, Rodrigo, muito obrigado pela sua ajuda. E assim, por mais que seja um trabalho de equipe, do prefeito Vladimir, da nossa equipe técnica, as pessoas têm uma referência do nosso rosto. E aí eu ficava feliz, caramba, e eu nem lembrava quem era, porque a gente não lembra quem te ajudou, mas quem ajudado lembra da gente. E aí eu via isso e eu falava assim, nossa, a gente conseguiu fazer a diferença. Quando a gente vai, por exemplo, em Mata da Cruz, que é lá depois de Morundu, Palmares, e você vai ver lá uma família que recebeu o cartão Goitacá, por exemplo. Cara, isso é assistência social. É fazer com que a assistência social chegue onde ninguém chega, onde são os invisíveis sociais. E aí eu costumo falar para minha equipe, olha, nós passamos 4 anos cuidando de pessoas. Agora, nos próximos 4 anos, a meta é cuidar em dobro de pessoas. E agora eu digo a vocês, eu sou muito grato à minha equipe, eu quero mandar um abraço aqui para a Aline Giovannini, a Paloma, que foram secretários num período que eu estava candidato, que eu me descompatibilizei, são assistentes sociais, as duas, de carreira, concursadas. E aí eu falei com elas, agora a gente tem que cuidar de quem cuida de pessoas também. Porque a gente cuidou muito de pessoas. O lema do prefeito Vladimir sempre foi esse, cuidar de pessoas. E aí eu falei, agora a gente tem que cuidar de vocês, que são assistentes sociais, e para que vocês cuidem em dobro das pessoas. É um trabalho difícil, porque eu falei isso com o Vladimir, na primeira semana depois da eleição, eu falei, prefeito, ao primeiro mandato nosso, a gente era reflexo de Rafael Diniz. O comparativo era esse, Vladimir e Rafael Diniz. O segundo mandato não é mais Rafael Diniz. O segundo mandato é nós contra nós mesmos. E aí, por isso que o segundo mandato é sempre muito difícil. Todo segundo mandato é muito difícil, porque as pessoas têm uma tendência a se acomodarem um pouco. Os profissionais, você tem que dar uma injeção de ânimo diária, querendo ou não. As pessoas se acomodam com a localidade que já trabalham, com o lugar que ficam. Já pensam, poxa, já criei tudo, o que eu posso criar mais? Tipo assim, eu já fiz o meu trabalho. Então, assim, é um trabalho difícil a reeleição. A reeleição, ao mesmo tempo, te dá uma responsabilidade muito grande. Ele foi reeleito com quase 70%. Ao mesmo tempo, ele vai agora competir com ele mesmo, que foi um mandato aprovado, senão não estaria reeleito com 70%. E aí é o que ele falou, Rodrigo, eu sei. Aí ele falou assim, por isso que a gente vai ter que trabalhar em dobro. Ele falou isso. Porque é um trabalho difícil. E aí eu digo isso para minha equipe, eu reuni minha equipe e falei, olha, nós criamos muito, só que nada do que nós criamos vai valer a pena se no segundo mandato nós não fizermos nada. Se nós deixarmos a peteca cair. Então, é o que eu falo, cuidar de quem cuida de pessoas e cuidar em dobro das pessoas. Por exemplo, foi um problema que aí eu faço aqui uma autocrítica, que é a questão dos CRAs. CRAs, as pessoas falam, olha, tem muita gente na fila, e aí vocês vão ver alguns vídeos, e eu entendo isso. E aí a gente já está implementando, isso aí já estava na gaveta antes da eleição, só que eu não quis fazer, porque depois poderia parecer eleitoral, aquela coisa toda. Passada a eleição, a gente vai implementar a marcação eletrônica. Como é isso? Hoje, na verdade, abre as inscrições, no mesmo mês acaba tudo. Tipo assim, em horas acabam tudo, porque a demanda é muito grande. Eu vou abrir semanalmente a inscrição. Por exemplo, abriu, escreveu. E vincular as pessoas. A própria pessoa que faz a inscrição ali para ser atendida, é ela que vai ser atendida. Porque o que acontece muito hoje? Uma pessoa vai lá, fica na fila, guarda a vez para outra, e aí dá confusão, dá problema. Então, a nossa ideia é uma coisa que a gente viu que deu errado, que não é que deu errado, mas que pode melhorar. Então, eu acho que é isso. Acho que o nosso segundo mandato é a gente olhar para a própria carne, olhar para dentro da gente, da gente que eu digo secretaria, governo. Cara, o que a gente acertou? O que a gente errou? O que a gente pode melhorar? E eu acho que essa é uma função difícil, porque é muito fácil você apontar o dedo para o outro, mas você fazer uma autocrítica do que deu certo e do que deu errado é uma parte difícil. E aí o governo nosso vai ter que ter muita sabedoria, muita experiência para a gente conseguir olhar o que a gente fez certo, para a gente até aumentar, e o que a gente fez de errado para a gente consertar. Acho que é isso. Acho que o segundo mandato é a gente olhar para nós mesmos no sentido de melhorar.
entendeu? Eu falei várias vezes que, eventualmente, você pode continuar. Já está fechado isso? Você continua? Não, o cargo é do prefeito. O prefeito, ele tem conversado, ele falou as bases, ele vem conversando com as bases. Claro que o planejamento 2025, a gente que faz, é normal. Ele falou, Rodrigo, já planeja 2025, faz o planejamento do que está dando certo, do que está dando errado, do que a gente pode melhorar, do que a gente pode reduzir, do que a gente pode aumentar. Mas ele se comprometeu com toda a base, todos os vereadores eleitos. Ele falou, até 1º de dezembro eu não converso nada com ninguém. Ele falou, a partir de 1º de dezembro eu converso sobre 2025. Então, é o que eu falo, eu sou soldado, não queria ser candidato lá atrás, como eu falei com você, não era uma coisa que eu sonhei, mas eu fui para a missão, fiz meu papel bem, o prefeito, fiz meu papel como foi determinado, fiz uma votação numa eleição muito atípica, fiz uma eleição boa, uma votação considerável, como eu falei, minha secretaria toda junta fez 7 mil votos, foi uma votação boa, mas eu sou soldado, se o prefeito determinar que a gente dê continuidade, a gente vai dar. Se o prefeito determinar que a gente vá para outra parte, a gente vai. E como a gente falou, ano que vem somente 2 pessoas estão eleitas e estão com o mandato certo. É o prefeito e o vice-prefeito. O restante, ele dá e ele tira. Tudo certo, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado a vocês, a TV Manchete, aqui o Manchete Podcast. Assim, eu acompanho muitas redes sociais. Parabéns a vocês, eu vejo as entrevistas. É muito bom, muito assim. É bom a gente ver um programa que a gente pode... O candidato, o entrevistado, ele fica muito aberto para falar. Então, parabéns, assim. Valeu, Rodrigo. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.